Agora, eu queria trazer um ponto que não entra muito no debate, que essa questão do orçamento estadual, é a questão da dívida catarinense, que se a gente olhar aí o orçamento, o gasto público, historicamente, né, nós temos cada vez aumentando o número de inativos, e hoje com a expectativa de vida, temos casos aí onde um policial que trabalha demais, que eu tenho o maior respeito, enfim, trabalha em condições muitas vezes precárias e tal, mas vai se aposentar, um bombeiro que faz um trabalho extraordinário também, mas vai se aposentar, tem gente se aposentando com 45, 47 anos. Hoje, com expectativa de vida, pode receber mais tempo sem trabalhar do que trabalhando. Quer dizer, é um negócio muito complicado do ponto de vista do gasto público, né? E não tem dinheiro para tocar tudo quanto é obra. Tanto é que se nós pegarmos aí um histórico, isso uma vez um político me disse, Renato, tem que ser criativo para conseguir tocar a obra, senão não tem. Se nós pegarmos aqui, Paulo Afonso teve que fazer o esquema lá da operação das letras para conseguir dinheiro. Aí a mim, vendeu o BESC. O Luiz Henrique veio, Fundo Social. O governador Raimundo Colombo foi o que mais conseguiu empréstimo, né, financiamento, enfim. Agora, tudo isso tem uma conta, né? Isso tudo tem uma conta, é uma dívida que vai aumentando que nós catarinenses teremos que pagar uma hora, né? Quer dizer, essa preocupação com gasto público que não entra muito no debate, né? E é impopular, porque daí você tem que cortar na própria carne, tem que adotar alguma medida que não agrada. Eu agregaria ainda ou além da questão da impopularidade, aí é uma questão de uma limitação por ordem legal, né? Nós estamos dentro de um regime, quer dizer, nós estamos dentro de uma federação e aí nós temos a imposição legal nas várias esferas hierárquicas, né? E aí a gente está falando, e eu acredito que é um discurso inclusive também uníssono de todas as entidades, é que o Brasil carece de algumas reformas muito sérias e muito drásticas, né? Tu falastes da questão trabalhista, da questão das contratações, da questão das aposentadorias, né? Uma ampla reforma das leis que regem esse mecanismo precisa ser feito, assim como a reforma tributária tão solicitada por todos nós e a reforma política. Veja a questão do Pacto Federativo. Tem cabimento Santa Catarina, um estado pujante, que é uma das principais fontes geradoras de impostos, está na ponta final da volta da retribuição do imposto, quer dizer, é preciso ser discutido isso e precisa, sim, haver muita vontade, eu diria mais, Renato, coragem, né, para se encampar essas bandeiras, né, e para a gente produzir as modificações necessárias. Sandro, eu incluiria na linha do Pacto Federativo rever a repartição dos recursos. Hoje a União fica com a grande parte dos recursos, o Estado com bem menor parte, e o município onde acontecem as coisas e tem as necessidades é o que mais sofre no processo. E é onde o cidadão está mais próximo, onde ele mora, a rua que ele transita, o prefeito está aqui do nosso lado. Se não tiver uma discussão da sociedade, no rever essa repartição do bolo, cada vez mais os municípios estão sendo mais onerados com obrigações e com menos recursos. Então fica aquele ir da Brasília com o Pires na mão para poder buscar recurso. Não, infelizmente, então passa por uma grande reforma. É a cobrança mesmo. Esse é o conceito do esperão do imposto. Algumas, os supermercados estão fazendo, né? E outras lojas, outras empresas, né? Colocando pelo menos os tributos na nota. O tributo. E eu já vi gente olhando e perguntando assim, ó, isso é legal, porque gera indignação. E, né? Não só quem lida direto com isso, que são os empresários, mas quem está consumindo, né? Está vendo que está pagando alguma coisa. Pô, se não tivesse isso, eu podia comprar mais. E naquele ponto do aposentado também que o Renato colocou, eu acho que se não equacionar o problema da Previdência Pública, com a massa de trabalhadores inativos crescendo numa peixeira, na progressão geométrica, como é que você vai conseguir gerar riqueza nos estados para pagar essa conta? A conta não fecha. Então foi regulamentada a Previdência Pública, mas, aliás, foi aprovada a legislação, mas a regulamentação está sendo cada vez mais postergada. Então, se não equacionar esse problema da Previdência Pública, não tem como aumenta a longevidade do brasileiro, com a aposentadoria cedo hoje do nosso servidor público, essa conta não vai fechar. Deixa eu só retomar a questão aqui da dívida pública ainda. Sim. Com esse tema. O professor Nildo, ele é de uma linha de esquerda, pensamento de esquerda,
E ele diz o seguinte, essas questões são questões menores se nós compararmos com a dívida pública e o pagamento do juro da dívida. 44% do orçamento da União. E aí, o seguinte, a tese dele, eu estou falando no cenário nacional, chama os credores que não passam de 30, que são os bancos, e vem cá, vamos conversar. Não é calote, não é Argentina, não é calote, mas vamos renegociar essa dívida aqui, vamos rediscutir esse juro aqui, que a tese dele é o seguinte, não, é que não interessa para os credores mexer nesse juro, porque eles ganham em função disso, né? Quanto maior o juro, mais eles faturam, né? O problema maior, tem multa, inclusive. Mas o problema maior Pois é. O problema maior que eu vejo não é o estoque da dívida hoje. Você está numa empresa ou na sociedade civil, na tua família, o próprio governo, se você gasta mais do que arrecada, você vai cada vez alavancar a dívida. Então, se não equacionar também o problema da despesa pública, você vai zerar um estoque ou reduzir o custo do estoque de uma dívida no momento, mas está cada vez aumentando esse endividamento. E como é que você vai refinanciar essa dívida? Somente com juros maiores. Então, passa pelo equacionamento dos gastos públicos. Pois é, mas aí que está. O gasto público, eu quero propor isso daqui a pouco, depois do intervalo. O gasto público, cortar onde? Cortar o número de ministério, enfim. Talvez o impacto econômico disso, ele é mínimo. Ele é mínimo, se comparado o seguinte, vem cá, mas vai cortar onde? Você não precisa mais policial na rua? Precisa. Nós temos o mesmo efetivo da polícia dos últimos 20 anos em Santa Catarina. Vai cortar professor? Não dá. Médico, enfermeiro, que está o nosso HU aqui, nós temos 100 leitos fechados porque não tem gente. Então, onde se corta o gasto público? Vamos para o intervalo e até já.